Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal e vamos falar sobre aquilo que a gente mais gosta no período de off-season, que são trocas, coisas que movimentem esse período, que a gente fica com aquela saudade gostosa de assistir uma partida de futebol americano e essas trocas nos trazem um gostinho da NFL. Antes de eu comentar sobre a troca do Trent McDuffie para o Kansas City Chiefs, não esqueçam, deixem um like nesse vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e sigam o Landing Zone Brasil lá no Twitter para que a gente possa crescer tanto lá quanto aqui no YouTube também. Certo, minha gente? Na tarde dessa quarta-feira, eu ia fazer hoje um vídeo falando sobre as tags, né? Porque ontem, na terça-feira, acabou o período em que os times podiam aplicar as franchise tags. Aí eu ia falar um vídeo falando sobre as franchise tags. Foram 4 jogadores apenas que receberam. 3 receberam franchise tag, 1 recebeu transition tag. Ia falar dos jogadores que não receberam, que iam para free agency. E depois na segunda vai sair, esse vídeo ainda vai sair. Na segunda sai um vídeo falando sobre os melhores free agents, porque a free agency abre no dia 11. Mas aí, bom, a gente foi surpreendido de maneira muito grata, porque eu gosto muito dessas trocas. Uma troca grande na NFL, impactante, de times relevantes e jogadores importantes. Trent McDuffie, cornerback do Kansas City Chiefs, foi trocado do Kansas City Chiefs para o Los Angeles Rams. A troca basicamente envolve: os Rams recebem o cornerback Trent McDuffie e os Chiefs recebem uma escolha 29 do draft, a quinta e a sexta escolha, a quinta e a sexta rodada do draft de 2026 e a terceira rodada do draft de 2027. Então, já vamos analisar essa troca olhando para o lado do Kansas City Chiefs. Ótimo valor. É uma troca que, se a gente analisar, olhando apenas para o valor dela, para as rodadas conquistadas, os Chiefs trabalharam muito bem aqui, porque conseguiram receber um valor muito bom em troca de um cornerback que é muito bom, é verdade. Os Chiefs perdem um jogador de qualidade, mas a questão é: os Chiefs não vão conseguir renovar com todos os jogadores que estão no elenco e é necessário que tu abra mão de alguns desses jogadores. Eu acho que esse é o momento de abrir mão de alguns. O Patrick Mahomes não vai ter uma temporada inteira saudável e abrir mão do Trent McDuffie agora talvez seja o momento ideal, porque tu troca ele na alta, ele é um ótimo jogador, ele é um jogador novo, ele talvez venha da sua melhor temporada na carreira. Ele teve 4 temporadas muito boas. Em 2024, tu pode dizer que ele teve a sua pior temporada, não fez um Super Bowl dos melhores, mas se recuperou muito bem nessa temporada, fez, na minha opinião, talvez a melhor temporada da sua carreira, e tu vende ele na alta. E tu consegue um ótimo valor em troca. Tu não vai conseguir renovar todos os teus excelentes jogadores. É difícil, dói, é doloroso, a torcida cria identificação, tu quer manter. Há pouco tempo tu perdeu um outro cornerback que a torcida também tinha identificação, tu também teve que trocar, agora tu... E aí tu tinha o Trent McDuffie para ser essa reposição, e agora tu tá tendo que trocar o Trent McDuffie também, porque não vai conseguir renovar com ele. Mas acho que é entender que os Chiefs estão nesse momento de até um pouco de reconstrução desse elenco, saindo um pouco de muitas peças que vão acabar indo embora, alguns vão se aposentar, como o Travis Kelce, o Mahomes vai vir de uma lesão grave. Então é entender essa nova fase que o time vai viver e capitalizar em cima de alguns jogadores que ainda têm valor. E aí, olhando agora pro lado dos Rams, eu acho essa troca muito boa. Como eu falei, é uma troca cara? Sim, é uma troca cara. Só que assim, gente, a secundária dos Rams era talvez o ponto mais fraco desse time, junto a alguns problemas que esse time tinha na sua linha ofensiva. Mas pra mim, disparado é a secundária. Já há algum tempo, tá? Era o problema quando foi eliminado por Chiefs e era o problema quando o time foi era o problema quando o time foi eliminado para os Eagles no Divisional Round e era o problema agora quando o time foi eliminado por Seattle Seahawks na final de conferência. E aí, bom,
tu traz um reforço como o Trent McDuffie, é muito impactante, tá? A questão principal dos Rams é, beleza, tu tá abrindo mão de uma escolha de primeira rodada, uma escolha de quinta e sexta rodada, que não vão fazer tanta falta, e uma escolha de terceira rodada. Primeiro de tudo, o time ainda tem uma escolha de primeira rodada no draft desse ano, porque o time ano passado deu trade down com os Falcons, então o time tem uma escolha dentro do top 15. O time tem a 13ª escolha do draft. Então é um time que chegou na final da NFC, agora tem Trent McDuffie de cornerback 1 e uma escolha dentro do top 15. Cenário perfeito, perfeito, assim, não poderia ser melhor. E em relação ao valor, quem acompanha a NFL há um pouco mais tempo, nem tão mais tempo assim, mas acompanhou as temporadas ali de 2021, 2022, sabe que não é a primeira vez que os Rams fazem esse movimento de all-in. Por que isso é um movimento de all-in? É tu pagar jogadores que tu nem sabe se tu vai conseguir renovar com eles. Então, hoje, os Rams, eles têm muitos jogadores para renovar. Eles têm que renovar na temporada de 2027 com o Puka Nacua, que está estipulado para receber cerca de 33 a 35 milhões. Byron Young, que está estipulado para receber 35 milhões. Trent McDuffie, agora estipulado a receber 28 milhões. Colby Turner, estipulado a receber 25 milhões. Kevin Dotson, o guard, estipulado a receber 18 milhões. Steve Avid, estipulado a receber 17 milhões. Então, assim, é um valor que passaria de 150 milhões só numa temporada para renovações. Então, assim, isso é um all-in e que tu sabe que tu pode perder muitos jogadores numa temporada que tá bem aqui na frente. Por que o time tá fazendo isso? Porque tu sabe que hoje tu tem um elenco muito bom em mãos, que chegou numa final de NFC e ficou a isso aqui de ir a um Super Bowl, e que se esse time fosse ao Super Bowl, provavelmente seria campeão. E aí por que o time tá fazendo isso? Porque tem um QB veterano, e esse QB veterano não tem tempo para esperar. Hoje, pros Rams, não vale mais a pena tu gastar essa escolha 29, essa escolha de terceira rodada de 2027, porque o Matthew Stafford não tem tempo de esperar essa escolha 29 e essa escolha da terceira rodada do ano que vem se desenvolverem. Às vezes essas escolhas demoram 2, 3 anos a chegarem no nível competitivo ideal para ajudarem o time a ser campeão. E o Matthew Stafford não tem mais esse tempo. Quando tu manda essas escolhas em troca do Trent McDuffie, tu tá adicionando um jogador num nível altíssimo, um dos melhores cornerbacks da NFL desde que ele estreou na liga, com impacto imediato no maior problema do teu time. Então, assim, tu tá trocando jogadores que iam ter um impacto no futuro para jogadores que vão ter um impacto agora, porque tu quer que o teu time vença agora, porque o teu quarterback te dá condições de vencer agora. O teu quarterback não te dá condições de vencer no futuro. E é isso que os Rams pensam, é por isso que os Rams estão fazendo esse all-in. E por isso que eu acho essa troca totalmente válida e boa para os dois lados. Os Chiefs conseguem um ótimo valor. Os Rams conseguem um excelente jogador para a posição que eles mais necessitam e que vai ter um impacto imediato, mesmo que saia por um valor mais caro, porque eles precisam dar esse all-in se eles querem vencer com o Matthew Stafford agora. É adicionar um jogador de muita qualidade numa posição carente. E tu ainda tem uma escolha alta de primeira rodada para adicionar mais um jogador ou até para fazer outra troca se tu quiser, né? Mas aí tu pode pensando aqui, jogadores que tem mais impacto às vezes em primeiro ano, tu pode adicionar um jogador para tua linha ofensiva, por exemplo, que fez falta em alguns momentos em outras temporadas. Seria já maravilhoso tu sair com Trent McDuffie e com um jogador de linha ofensiva com essas tuas escolhas 29 e 13 que tu tinha na primeira rodada desse ano. Certo, gente? Então, gostei muito dessa troca, principalmente olhando pela perspectiva dos Rams. Em relação aos Chiefs, vamos ver o que o futuro espera. Acho que é um momento
que o time tá repensando os passos, pensando como vai trabalhar esse futuro, com algumas aposentadorias que vão vir, com essa troca de ciclos que tá acontecendo e com esse pós-lesão do Patrick Mahomes. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, deixem o like, se inscrevam no canal, sigam o Landing Zone Brasil no Twitter. Um abraço, valeu e tchau!